agora uma palavra de graça e amor com seu amigo Renato Suete. Olá amigos, tudo bem? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que Ele abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos à parte 6 do estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Com alegria, muitas pessoas, muitos amigos e irmãos estão sendo esclarecidos quanto neste estudo. E eu fico muito feliz com isso, pois esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, abençoar. Vimos no capítulo 3, na primeira parte, essa parte 6 do nosso estudo, mas nós estamos no capítulo 3 da Epístola aos Gálatas. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Paulo dizendo que o justo viverá pela fé e não pela observância da lei. Paulo falando que maldito é aquele que permanece em todas as coisas do livro da lei, buscando fazer com que as obras da lei o venham justificá-lo, quando nós somos justificados pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Se chama graça. Agora, capítulo 3, verso 15, Paulo diz assim: irmãos, falo como a homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, não é retificada, retificar é consertar, ratificar é confirmar, ninguém a revoga ou se lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, Abraão aponta para Cristo. Não é? E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, preste atenção, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa de Deus que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo está fazendo a distinção aqui entre a promessa de Deus, de uma bênção pela fé, e da lei, que ele vai explicar daqui a pouco, que foi colocada por causa das transgressões. Você sabia, desde Abraão, a lei vem 430 anos depois, a lei dos 10 mandamentos e as outras leis, depois da promessa. E Paulo está dizendo aqui, ratificando, que Jesus é filho da promessa, nós somos filhos da promessa e não da lei. A promessa foi feita a Abraão antes da lei. Agora, então por que Deus deu a lei? Havia em Abraão, Noé antes, né? Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, havia neles a consciência do bem e do mal, mas não havia lei. Por que Deus deu a lei então? Vamos ver aqui. Vamos ver o versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Por que Deus deu a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então, a lei até o descendente. Não que acabou a lei, não que revogou a lei, mas não precisa você viver por lei, você vivendo por fé, você guarda a lei. Mas guarda naturalmente, não forçosamente, não mecanicamente. Vou guardar esse dia, não, é natural, porque o Espírito de Deus leva você à obediência ao Senhor. Então vamos lá, versículo 19 do capítulo 3 aos Gálatas. Qual foi, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então tem um até. Quem é o descendente? É Jesus, que cumpre a lei, e aí começa o Novo Testamento na sua ressurreição. O Novo Testamento não começa no nascimento de Jesus, começa na ressurreição de Cristo, e quando ele volta e aparece aos seus discípulos. Aí começa o Novo Testamento, porque até então Jesus estava debaixo da lei, por isso ele cumpriu a lei. Está entendendo? É muito importante isso. Então,
ele disse assim, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O mediador não é de um, mas Deus é um. Aí ele fala assim, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ou seja, abandonaríamos a promessa que Deus deu a Abraão e vamos tentar sermos salvos pela lei? Ele diz, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria procedente da lei. Olha o que Paulo fala aqui. Se houvesse sido promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria pela lei. Ele diz, a lei não pode dar vida. Como que pode dar vida uma coisa que obriga você a estar assim? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que obedecer isso, eu tenho que obedecer aquilo, e ninguém obedece. Então, vindo Jesus, Jesus cumpre a lei em nosso lugar, para que nós possamos cumpri-la pelo Espírito, e caso falhemos, temos nele a propiciação para os nossos pecados, quando nos arrependemos e pedimos a ele perdão. Agora, fica absurdo você não entender isto aqui, que a lei foi dada pelas transgressões. Isto é muito importante. Vou dar um exemplo. O povo de Israel sempre andou em meio a outros povos. E estes povos eram povos que cultuavam outros deuses, politeístas eles eram. Então eles cultuavam outros deuses e idolatria. Eles tinham outros deuses, vários nomes de deuses. Quando este povo ficou preso no Egito, eles se contaminaram mais ainda, pois os egípcios eram grandes idólatras. Então, quando este povo sai na sua migração do Êxodo, eles continuam com aquela ideia de idolatria, de ter vários deuses, a ponto de Moisés subir ao monte 40 dias, e quando descer já haviam feito um bezerro de ouro, estavam adorando o bezerro de ouro. Então era por causa desta transgressão, por exemplo, Deus estabelece o quarto mandamento, e diz, a partir de hoje vocês vão ter que parar num dia, e não num dia qualquer, no sábado, o 7º dia, porque foi o dia que eu descansei depois de fazer o universo em 6 dias. Vocês vão parar no 7º dia e não vão fazer nada, somente lembrar-se de mim. No 7º dia, então, o povo passou a lembrar-se de Deus. Foi dada essa lei. E depois ele fala lá em Isaías, isto será um sinal, não é selo. Guardamento de sábado não é selo, é um sinal que Deus exigiu que o seu povo tivesse, para que ele fosse diferenciado dos outros povos. É um povo que guarda o 7º dia, o judeu guarda até hoje, e outros também guardam, para diferenciá-lo dos outros povos, que tinham vários deuses. Então aquele povo especial de Deus, que Deus estava preparando pedagogicamente para que depois viesse o Messias, e desse fim àquele legalismo, e nós entrássemos em graça pela salvação, pela fé, esse sinal era necessário, porque eram povos que andavam nesse mundo, nômades, até achar a terra prometida e tal, encontrar. Esse povo tinha que ter um sinal, o sinal de que adorava somente a um Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Então eles paravam no 7º dia. Isto é muito importante você entender. Agora, eles só lembravam de Deus no 7º dia. Como há pessoas que guardam o 7º dia e só lembram de Deus no 7º dia. Mas isso hoje, me desculpe, seria até uma coisa absolutamente, vou usar a expressão que me vem aqui, ridícula. Porque hoje você sabe que se você crê em Jesus, você lembra de Jesus todos os dias. Você acorda e ora a Deus, você vai dormir e ora a Deus, você lembra de Jesus vários momentos do seu dia. O Espírito Santo está em você. Essa é a nossa esperança da glória, que nos faz lembrarmos de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, todos os dias. Eu não preciso separar um dia para o Senhor, porque todos os dias são dele. Se eu quiser separar um dia, é bom, para descansar, desligar o celular, curtir a minha família, os filhos, se você tem filhos. Aquele dia você não vai se preocupar com o negócio, ótima coisa você faz. E se você quiser fazer isso no sábado, ótimo. Mas não pensando que isso vai gerar salvação.
O perigo é você achar que estas obras, como guardar sábado, elas estão atreladas à salvação, porque não estão. A salvação só depende da fé em Jesus. É exclusivamente pela fé e pela graça que somos salvos. Porque essa é a promessa que foi dada a Abraão 430 anos antes de vir a lei. Então, por bom senso, se você puder parar um dia na semana, não fazer nada, não trabalhar, ficar com a sua família, isso é ótimo. Até para você poder cultivar o convívio familiar. Se puder parar 2 dias, melhor ainda, 2 dias. Descansar 2 dias e depois trabalhar 5, melhor ainda. Se isso lhe... Agora, ter que guardar um dia como obrigação para a salvação, este é o dia que eu não posso fazer nada. Isso não existe. Porque você lembra de Jesus todos os dias. E cuidado, eu conheço pessoas que guardam sábado como ponto de salvação. Aí elas estão liquidando o sacrifício de Jesus. Elas estão, como eu falei na outra mensagem, cuspindo no sacrifício de Jesus, dizendo, não é, Jesus tendo vindo ou não, eu seria salvo só para guardar o sábado. Isto é uma heresia. Isto se torna, como Paulo disse, um outro evangelho. Um outro evangelho anátema, de maldição. Coloca a pessoa debaixo da lei, não debaixo da graça. Então, nós somos salvos pela fé, pela promessa. Então, ele diz aqui agora no versículo... Ele diz que a lei não pode dar vida, no versículo 21, e depois disse, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, não aos que observam a lei, aos que creem. Versículo 23 do capítulo 3, eu vou terminar o capítulo 3 hoje. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. A fé vem com Jesus. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Veja, a Bíblia progressivamente caminha para Cristo. Chegando em Cristo, você vive nova vida, é nova criatura, é nova aliança, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Você não precisa de lembrar de Deus um dia na semana, por exemplo. Não é? Você não precisa de uma lei dizendo que não matarás. Não, você sabe que matar é atentar contra a vida de alguém e um pecado, porque você está matando alguém que Deus colocou neste mundo. E outras coisas mais que estão ali na lei. A lei é boa, mas você não pode viver por ela. Você tem que viver pela graça de Deus com o Espírito Santo e você faz cumprir esta lei. Aí ele diz o verso 24, uma coisa muito importante. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio significa pedagogo, uma ponte, um instrutor. É um aio. É uma passagem. A lei era uma passagem para nos conduzir a Cristo. Então, chegando Cristo, não há necessidade de guardar a lei, porque a lei já está no nosso coração e nós vamos guardá-la. E não a lei de um dia lembrar-se de Deus, mas todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, por exemplo. Não a lei de, eu não posso matar por causa da lei. Não, não vou matar por causa do amor de Deus que está dentro do meu coração. Eu não vou fazer algo contra um mal que eu não quero para mim, eu não vou fazer contra outra pessoa pelo amor de Deus que está no meu coração. Então a lei, o que ele diz aqui, nos serviu de aio, de condutor, pedagogo, no grego original, paidagogos, pedagogo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, olha o versículo 25, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é o aio? A lei. Paulo está dizendo que tendo vindo a fé em Jesus, você não precisa viver subordinado à lei. Mas a fé sua em Jesus faz com que você cumpra a vontade de Deus. Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí está o cumprimento da lei. Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Está aí. Você cumpre a lei. Mas isso é diário, é todo momento, não é um dia. Não há mais aquela coisa protocolar, burocrática, como ir lá bater um cartão de ponto no sábado, na igreja. Feliz sábado. Não! Todo dia é dia feliz. Aleluia! Todos os dias são felizes, todos os dias são de Deus, Deus em nós, nós nele. E isto é vida. Ele diz, mas tendo vindo a fé, verso 25 do capítulo 3, não mais permaneceis subordinados à lei ou ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus.
mediante a fé em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Você crê em Jesus, você é filho de Deus, e você pode fazer uma coisa hoje que no Velho Testamento ninguém podia: chamar Deus de Pai. Não é assim que a gente se dirige a Ele? Meu Pai. Que coisa maravilhosa. Pois todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, quer dizer, acabou essa história de só o povo judeu é o povo de Deus. Nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Deus, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro de toda a promessa que Deus dá a Abraão. Deus deu a Abraão a promessa dizendo: você vai ser bendito aonde quer que você estiver. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as gerações da terra. Todas estas bênçãos que estão lá em Gênesis 12 é para você, meu querido. Um dia eu passava por muitos problemas financeiros, e eu comecei a ler Abraão, a história de Abraão, Isaac, Jacó, José. Eu falei: meu Deus, nenhum desses homens teve problema financeiro. O Senhor foi com eles, eu também. Sou filho dessa promessa, eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo dessa promessa que o Senhor deu a Abraão, em Cristo Jesus. Então, eu decreto o fim da miséria na minha vida hoje. Eu não vou passar necessidade financeira. E nunca mais passei. Nem eu, nem a minha esposa. Porque eu assumi a verdade. Somos descendentes de Abraão pela promessa em Cristo Jesus. Então, uma vida maravilhosa se descortina para você. Uma vida de felicidade, de alegria, de paz, de liberdade sem libertinagem. É isto que a graça tem para você, meu querido. Talvez você esteja entristecido. Você está num lugar que você tem que guardar. Não pode tomar café. Não pode comer isso, não pode aquilo. É óbvio que você deve ver o que você come, porque tem comidas que fazem mal. Tem comidas que danificam o corpo do homem. Mas se comeu, procura se tratar, porque pode fazer mal, mas não vai tirar a sua salvação. Nem você vai ficar desesperado: meu Deus, será que eu confessei o meu pecado ou não? Será que Deus me perdoa ou não? Você não vai ter essas dúvidas. Você sabe que quando você confessa os seus pecados, está perdoado para sempre. E Deus esquece dos pecados, lança no mar do esquecimento, e você pode viver sabendo que é perdoado e salvo em Cristo Jesus. Oremos. Deus e Pai, que a tua gloriosa graça, que a tua liberdade, que a alegria de ter ao Senhor chegue ao coração deste irmão e desta irmã que está me assistindo, me ouvindo. Nós não estamos aqui falando de denominações nem de igrejas, mas da tua palavra, da tua sã doutrina. Esta não é uma doutrina de homens, é a palavra que o Senhor nos confiou no livro de Gálatas ao homem inspirado chamado apóstolo Paulo. Então, Senhor, que estas bênçãos venham sobre nós. Retira todos que estão agora nos ouvindo da escravidão, do medo, da insegurança da salvação, e faz-os adentrar no reino de Deus que está dentro de nós. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Receba o reino dentro de você e uma vida nova a partir de hoje, mas viva pela graça. Valorize o que Jesus fez por você. Não considere vã o sacrifício que Jesus fez, vão o sacrifício que Jesus fez por você. Eu sou Renato Soete, e esta a parte 5 da Epístola de Paulo, do nosso estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, não é? Eu tenho agora, nós vamos entrar em outras partes mais importantes. Convido você a entrar no meu canal no YouTube, inscreva-se lá e ativa aquele sininho. Quando entrar mensagem nova, você vai saber, tá bom? E quero também dizer que este vídeo estará no nossa página do Facebook. Que você entenda que o nosso objetivo aqui é edificar você, é trazer a alegria da salvação para o seu coração, que se você não a tem, e fazer você entender que Jesus lhe ama. Você é filho de Deus,
em Cristo Jesus. Então nós vamos depois a mais uma parte da Epístola de Paulo aos Gálatas, não é? E eu fico por aqui. Que Deus abençoe a você e a sua família, e nós estamos juntos nesta fé e na alegria da salvação gloriosa em Cristo Jesus. Um grande abraço.